Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus para com a sua vida. Aqui no livro de John, meu amigo John, abençoado. Depois que terminar essa pregação, eu gostaria que você olhasse essa corneta, que está dando um toque. Eu acho que ele não está com problema não. Obrigado. Agora eu vou trazer a palavra. Aqui no livro de aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, que nos mostra, tem muitas pessoas que dizem, eu tenho que falar isso, muitas pessoas dizem que Maria, mãe de Jesus, é mediadora, intercessora. A Bíblia fala diferente. A palavra de Deus, as Escrituras, fala diferente. Fala dessa maneira. Hebreus, ao escritor desconhecido, capítulo 12, versículo 24, que diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que a de Abel. E vem se aproximando um helicóptero aqui dentro de Santa Terezinha. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra uma facilidade do qual que muitos se coloca Maria como mediador, como intercessora. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso mediador, que foi derramado o seu sangue na cruz do Calvário, foi expandido no altar, um altar diferente, que foi derramado um sangue real, para nos proporcionar e nos conceder, meu amigo, o privilégio de nós ter a nossa salvação. E quando nós colocamos, aleluia, a sua palavra em nossas vidas, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso mediador, o mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem,
Jesus é o nosso mediador. Nos deu o privilégio de nós ter a nossa salvação, de nós ter a vida eterna em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que o único que podia nos se realizar de ser um intercessor, assim como Moisés era escolhido para ser o libertador de Israel. E Jesus é o libertador tanto de Israel como também todas as nações. Olha só, camisetas a partir de R$30. Tem outras pessoas que, quando passa ao meu lado, quando estou pregando, ele para o som. Esse daí não para de jeito nenhum. É desobediente à palavra de Deus. Quando a pessoa passa a ser desobediente à palavra de Deus, há consequência na vida dele. E ele não tem reverência à palavra de Deus. Voltando à palavra de Deus, a Bíblia nos fala que nós devemos ser obedientes à sua palavra e nós alcançar a nossa salvação, alcançar a vida eterna, o descanso eterno, o repouso eterno em nossas vidas. Deus é aquele que age no impossível na vida do ser humano, o qual que o homem não tem dedicado, não tem colocado isso na vida, na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus. Jesus é o nosso mediador. A palavra de Deus nos diz que Jesus subiu, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e ficou alguns dias aqui na terra. Aí ele subiu, ele tinha que subir para que o anjo, para que o nosso intercessor, o Espírito Santo, o nosso Consolador, viesse interceder por nós. E a Bíblia nos fala que Jesus está ao lado do Pai, como mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E a palavra de Deus nos diz que quando nós colocamos Jesus em nossas vidas, nós não podemos se preocupar, nós não podemos se deslamar, porque Ele intercede por nós. Ele faz que nós podemos alcançar a nossa salvação, porque Ele intercede por nós como mediador. E a palavra de Deus nos diz que o Satanás, ele vive nos acusando dia e noite, para que nós podemos alcançar o nosso objetivo, alcançar a salvação em nossas vidas. E é por essa razão que Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso mediador. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que o Satanás vive nos acusando dia e noite. Mas Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus estava aqui nesse mundo, estava aqui junto com toda a humanidade, a palavra de Deus nos fala, nos revela que Ele estava ao seu lado, fazendo missão com a sua palavra. Pai do Senhor, a palavra de Deus nos diz que
Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás quer se lindar contigo, mas eu roguei ao Pai. Eu roguei ao Pai. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que nós sempre não precisamos se preocupar, porque Jesus intercede por nós. Ele está ao lado do Pai para nos defender, para que nós podemos alcançar aquilo que nós temos lutado, perseverado, persistido a esta luta e não tem alcançado. Ele faz que nós podemos alcançar, porque Ele intercede por nós. Ele intercede porque Ele é o nosso mediador. Eu faço apelo com a sua vida. Eu faço apelo com a sua vida, para que você possa, aleluia, fazer um compromisso com o nosso Senhor Jesus, entregar sua vida a Jesus Cristo, para que Ele possa pelejar por você, que Ele vai interceder por você, Ele vai agir na sua vida, Ele vai lutar por você. Aleluia! Jesus, Ele é o que faça que nós podemos alcançar a nossa salvação, alcançar os nossos objetivos. Se nós fazer pelo nosso esforço, muitas pessoas dizem: ah, eu alcancei isso, é porque eu lutei. Não, não é por causa que você tem lutado, não. É porque Jesus pelejou por você. Se você não tiver saúde, se você tiver enfermidade, você não faz nada. Ninguém não faz nada. Mas a palavra de Deus nos diz: quem nos faz que nós venhamos alcançar aquilo que nós temos é o nosso Senhor Jesus, porque Ele intercede por nós. Ele faz-nos bem alcançar o nosso objetivo. Ele faz que nós podemos se descansar, porque Ele peleja por nós. Ele age nas nossas vidas. Ele faz que nós podemos alcançar as nossas necessidades. Se nós não tivermos saúde, nós não fazemos nada, porque Ele nos concede a saúde. Ele faz que nós podemos alcançar o qual que nós não dá conta, Ele faz que nós podemos alcançar. Eu deixo essa palavra ao seu coração, para que você possa entender. Não é pelo seu mero esforço que você alcançou o que você tem. Se você não tivesse saúde, você não tinha adquirido, você não tinha alcançado o que você tem, porque Jesus que intercede, Jesus faz que nós podemos alcançar o que nós temos. Tudo que nós passamos, tudo que nós alcançamos, é que Jesus intercedeu por nós. Ele fez que nós podemos alcançar o que nós temos, porque Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Jesus é o meu, é o seu, é o nosso mediador. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, eu coloco as pessoas ao teu cuidado, em nome do Senhor Jesus.